Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um Talk to Biz, a nossa coluna semanal sobre estratégia, gestão, marketing e inovação. O meu nome é Bruno Garcia, eu sou professor e profissional na área de marketing e business e aqui você já sabe, toda semana a gente traz um tema novo a respeito do mundo dos negócios, mas também nós fazemos comentários sobre notícias e acontecimentos que podem ter um impacto na sua empresa, no seu planejamento estratégico ou na sua carreira. Lembrando sempre que esse podcast está lá disponível em talktobiz.com ou talktobiz.com.br, são os nossos endereços virtuais. É claro que você encontra o Talk to Biz nas principais plataformas de podcast da atualidade, estamos em todas elas e você também nos encontra no YouTube. Todo o nosso conteúdo agora fica disponível tanto no formato em áudio quanto no formato em vídeo. Vale a pena dar uma olhada, se você prefere consumir esse conteúdo no formato em vídeo, vale a pena dar uma olhada no nosso canal no YouTube. E hoje vamos falar sobre branding, mais especificamente sobre rebranding e reposicionamento de marca, porque na última semana nós tivemos uma notícia que dividiu opiniões, que é sobre o rebranding da marca Jaguar, a marca automotiva Jaguar. Eu comentei sobre isso no último episódio do Up to Date, vou deixar o link aqui na descrição para quem quiser dar uma olhada nesse episódio. Foi o episódio que a gente publicou na última segunda-feira, não sei se todos tiveram a oportunidade de ouvir, mas eu comento sobre esse rebranding da Jaguar nesse último episódio. No episódio Talk to Biz de hoje, ele estava prometendo até um outro tema que eu já estou prometendo há umas 2 semanas, quero falar sobre tendências e mega tendências, mas realmente o caso da Jaguar teve que passar à frente, porque na verdade abre toda uma discussão sobre o que é rebranding e o que é reposicionamento de marca. E o principal, quais são os limites para esse rebranding ou para esse reposicionamento? Até que ponto a coisa vai bem e a partir de qual momento, de repente, a marca pode romper com esses limites e de repente a coisa não terminar tão bem assim ou não sair conforme o planejado. Primeiro de tudo, né, começando pelo começo, só recapitulando rapidamente o caso da Jaguar, é uma marca britânica, uma marca automotiva, uma marca de alto padrão, por assim dizer, de veículos esportivos, tem uma personalidade muito forte, tem uma narrativa muito forte, então é uma marca que ao longo do tempo, embora não seja uma marca acessível, uma marca democrática, mas que construiu esse hub de significados, essa arquitetura de significados de uma forma bastante consistente. Tanto é que, embora poucas pessoas tenham a oportunidade de fato de consumir a marca Jaguar, mas acho que a maior parte do público conhece a marca, em especial o público masculino que costuma ser mais atento a esse mercado automotivo, e a marca Jaguar, a gente vai falar sobre isso também, ela tem uma pegada de arquétipo ali que dialoga muito com o gênero masculino, mais do que com o feminino, e aí essa mudança, esse rebranding tem muito a ver com isso também, né, pelo que a gente viu até agora. Então é uma marca que construiu ao longo do tempo uma série de bases ali simbólicas para sustentar a sua narrativa. Está muito ligada ao arquétipo do poder, que é algo que eu falo também nesse último episódio do Up to Date. E aí na semana passada ela apresentou uma proposta de rebranding que rompe quase que por completo ali com tudo que a marca tinha construído até então. Embora, e são algumas décadas de vida, não é pouca coisa, embora a gente saiba que a empresa vai continuar produzindo automóveis, né, que é o seu core business, por assim dizer, mas ela mudou radicalmente a identidade visual, mudou a paleta de cores e principalmente mudou a narrativa, ou pelo menos o que se entendia por ser uma narrativa da Jaguar. O que a gente via até então era uma coisa mais de potência ali, de uma certa agressividade,
né, de uma coisa de, como eu disse, mostrar esse poder adquirido. A Jaguar era um símbolo também de status ali, de sucesso. Então isso tudo deu lugar, até onde a gente viu, a uma pegada com um tom mais modernista, para não dizer modernoso. Então o que foi apresentado mostra uma série de modelos jovens, homens e mulheres, vestindo roupas esquisitas ali, aparentemente meio futuristas, mas nem sei dizer se aquilo ali ainda é um conceito de futuro que a gente tenha, mas uma coisa muito, digamos assim, vanguardista. E aí muitas pessoas olharam e falaram assim, mas isso, então a Jaguar agora virou uma marca de moda ou virou uma marca de joias, porque elas não conseguiram ver naquele material de comunicação que foi apresentado, e não foi mostrado nenhum veículo ali, mas segundo falas da própria empresa, vai ser apresentado um veículo conceito num evento que vai rolar no início de dezembro. E aí, segundo falas da própria empresa, a ideia de fato é romper com o passado, com tudo que a marca tinha construído até então, e começar com uma nova proposta, que inclusive também é uma nova proposta de posicionamento de preço. O veículo vai chegar muito mais caro, porque antes ele competia com Audi, com BMW, e agora ele vai competir, ou vai tentar competir pelo menos, com marcas de alto luxo, como a Bentley, a Aston Martin e por aí vai. Então ele vai chegar com, segundo a própria empresa, com o dobro do preço do que era cobrado antes, e toda essa nova pegada narrativa e pegada visual também. E aí, é claro, isso dividiu opiniões, muita gente falando, né? O que eu comentei aqui, é legal você ver uma marca rompendo às vezes com a mesmice de um setor. E o setor automotivo, como qualquer outro setor, na medida em que ele amadurece, você acaba tendo mais do mesmo, porque as empresas se acostumam com um determinado tipo de narrativa, com um determinado tipo de estética, um determinado tipo de posicionamento, e muitas vezes é legal esse movimento de uma empresa, de repente, fazer um benchmarking, beber do posicionamento, da pegada de outros setores da economia, para tentar trazer aquilo para o seu próprio setor e, de repente, trazer um respiro ali, um sopro de inovação para o outro setor. Mas o que não é legal é quando esse movimento pode romper com esses limites. E a ideia do programa de hoje é justamente falar e buscar entender quais são esses limites. Primeiro, vamos entender esse processo de rebranding, que é, na verdade, toda marca precisa de uma atualização. Vamos começar por aí. Então, esse processo de renovação da marca, ele é mais do que natural. Muitas vezes a imprensa, né, a mídia, os formadores de opinião chamam isso de rebranding, mas às vezes não é de fato um rebranding, é só uma atualização. E aí toda marca, de tempos em tempos, precisa de um tiquinho ali, um pouquinho de atualização, de um respiro. Por quê? Porque senão ela acaba ficando com aquela cara de coisa mais antiga, e você precisa estar constantemente conquistando novos públicos. É algo que a gente sempre fala aqui no canal. Então marketing é sobre renovar o público. Eu não posso ter uma marca que dialoga só com o público, sei lá, que já está 50 a mais ou 60 a mais, significa que essa marca está com os dias contados. Então eu obrigatoriamente preciso estar sempre trabalhando para conquistar novos públicos entre os mais jovens. Acho que o movimento, inclusive, da Jaguar tem muito disso, né, para tentar dialogar ali com o público mais jovem. Então toda marca precisa dessa renovação de tempos em tempos. Na maioria das vezes, a galera vai optar por um movimento menos brusco, vai optar por pequenas atualizações, pequenas mudanças no design, pequenas mudanças na identidade visual, uma coisa que mantenha a conexão com aquilo que já foi construído e principalmente mantenha a identificação do público. Então o público olha e consegue identificar que aquela marca nova ali, na verdade, é a marca que ele já consumia. Na maioria das vezes essas mudanças são tão pequenas, são tão sutis que para boa parte dos leigos elas são imperceptíveis. Então, na verdade, só quando o camarada bota uma e outra lado a lado é que ele consegue perceber, essa aqui é a antiga e essa aqui é a nova. Mas para boa parte das pessoas passa assim, embora a pessoa entenda, consiga perceber que aquilo ali teve alguma renovada, é até difícil de identificar onde é que aconteceu a renovação, onde é que aconteceu a mudança. Então, isso é um processo natural, toda marca precisa disso de tempos em tempos,
para que ela ganhe esse espírito de novidade, por assim dizer. Do contrário, ela vai envelhecendo junto com as gerações que se acostumaram com ela e vai ficando com aquela cara, aquele ar de coisa mais antiga, o que não costuma ser legal. Porque, como eu disse, uma das tarefas do marketing é o tempo todo você trabalhar para renovar o seu perfil de público, para conquistar públicos mais jovens das novas gerações. Não quer dizer que você vai descartar a base antiga, não é isso, mas obviamente você precisa manter os seus clientes atuais, mas precisa conquistar a nova geração que está chegando. Do contrário, o negócio teria um prazo de vida útil ali muito claro. Então, esse processo que a galera chama normalmente de rebranding, ele acontece ou deveria acontecer com todas as marcas. Agora, quando a gente fala de um rebranding, de fato, é uma mudança, uma reformulação da marca e da proposta de valor, aí eu não estou falando só de uma questão de design ou de identidade visual, porque aí eu estaria muito mais indo para o campo do reposicionamento, que seria uma mudança de direcionamento da marca, uma mudança talvez de alguns de seus valores, daquilo que ela entrega, de algum elemento ali que compõe a sua essência. Então, na prática, o que boa parte das vezes acontece não é um rebranding de verdade, é só um tapinha no visual, uma atualização. E porque quando a gente fala de rebranding, eu estaria falando de uma mudança radical no conceito da marca que tem que estar ligada a uma mudança radical na proposta de valor da empresa. E na maioria das vezes, o que a galera faz por aí não é isso. Muda-se só a identidade visual, muda-se só o design, mas não muda nada em relação à entrega. E aí isso tem a ver com um problema de percepção, né? Se as pessoas entendem marca por uma perspectiva mais operacional ou marca por uma perspectiva mais estratégica. Se elas entendem marca por uma perspectiva mais de construção de identidade ou de comunicação, ou se elas entendem marca mais por uma perspectiva da proposta de valor, do conjunto de benefícios que aquela empresa é capaz de gerar para o público. Também um tema que nós já tratamos aqui no canal em muitos outros episódios. Eu não vou colocar aqui todos, porque na verdade tem uma série de episódios onde eu falo sobre branding ou sobre temas correlatos, e eu sempre trago essa questão, né? A marca, num sentido tradicional, ela é pensada só como um elemento acessório à comunicação. E aí, se eu partir desse princípio, se eu mudo a marca, eu estou já fazendo um rebrand, mesmo que não mude nada na entrega da empresa. Mas olha, eu renovei a marca aqui, ela era roxa, agora ela é azul escuro. Poxa, isso já foi um rebrand, porque eu estou pensando marca apenas por essa perspectiva operacional e como um elemento acessório ali à comunicação. Agora, se eu entendo marca como tem que ser hoje, como eu ensino nas minhas aulas, como um hub de significado para gerar conexão com uma determinada proposta de valor, então eu falar de um rebranding não pode estar limitado apenas a um tapinha no visual, a uma atualização de design ou uma atualização de paleta de cores, por exemplo. Se eu falar de rebranding, um rebranding de verdade, um rebranding para valer, até me enrolei aqui, um rebranding para valer, aí eu estou falando de uma mudança de posicionamento, porque eu estou alterando alguns elementos ou muitos elementos dessa proposta de valor. Aí sim, quando eu tenho uma mudança nessa proposta única de valor e daquilo que faz a marca ser lembrada, também posicionamento é um tema que a gente já tratou aqui em outros programas. Posicionamento é o ponto focal ali que leva uma marca ou leva uma proposta de valor a ser lembrada. E aí, quando eu mudo isso, quando eu transformo isso em alguma coisa nova, aí eu estou falando de fato de um rebranding ou de um reposicionamento. E aí, esse é um movimento que tende a ser mais radical, mas ainda assim ele não pode romper com aquilo que já foi construído, porque aí a gente cai num outro conceito que também já foi tratado aqui no canal, que é o conceito de elasticidade da marca. Quer dizer, a marca constrói ao longo do tempo uma arquitetura de símbolos, uma arquitetura de significados, uma arquitetura de valores, de conexões emocionais. E aí você não pode chegar e simplesmente cortar todos esses vínculos, cortar todos esses links que são criados e trabalhados ao longo de décadas com o público consumidor e simplesmente
esperar que as pessoas ativem novos links de uma hora para outra, porque não é assim que acontece. Então, esse processo de reposicionamento e de rebranding, ele precisa ter uma certa cautela, precisa obedecer alguns cuidados, porque do contrário você pode simplesmente romper com tudo que já foi construído e essa marca vai ter que ser construída aí do zero. E aí a única coisa que ela vai ter é o nome de conexão com o passado. Mas o nome às vezes é pouco, porque o nome pode perder o sentido rapidamente. Porque na verdade o que mantém a lealdade e a conexão das pessoas é aquilo, todos os significados que estão atribuídos àquele nome. A partir do momento que esses significados deixam de existir ou eles mudam radicalmente, o nome também começa a perder sentido de uma forma muito rápida. Portanto, eu posso mudar alguns elementos, eu posso até tentar mudar esse ponto focal ali do posicionamento da marca, atualizar a narrativa, mas eu não posso mudar tudo. E no caso da Jaguar, eu acho que essa mudança foi muito grande, assim, foi radical demais. A mudança na identidade visual é o que tem de menos importante ali no caso da Jaguar. Embora ela também seja uma mudança que rompe muito com o que a marca tinha construído até então, né? Porque vai para um campo muito mais colorido, muito mais diverso, enquanto a outra marca era muito mais em tons de metal, ali em tons mais escuros, mas isso é o que menos importa, porque o que gera o conflito de percepção com o público é a mudança na narrativa, a mudança de personalidade. Como eu disse, a Jaguar trabalhava um arquétipo ali muito masculino, ligado ao arquétipo de poder, a ideia de sucesso, a mudança nesses valores que vem junto com essa narrativa, porque toda narrativa e todo arquétipo de marca, ela traz um conjunto de valores ali embutido e uma mudança na proposta de entrega. Nesse caso, não tem uma mudança tão radical na proposta de entrega, porque a gente está falando aí de mudanças no produto. O produto continua sendo carro, a única diferença é que vão ser modelos exclusivamente elétricos. Isso não é, hoje em dia, não é exatamente uma mudança de posicionamento ou um reposicionamento, porque é o que se espera da boa parte das montadoras. Portanto, isso aí não quer dizer muita coisa. No entanto, tem uma mudança no posicionamento de preço, que a gente comentou aqui, e inclusive isso coloca a Jaguar num novo posicionamento para tentar morder uma fatia de outras marcas. E aí, tudo isso que a gente falou, todas essas mudanças de narrativa, de arquétipo, de valores da marca, de conexões ali emocionais, mais essa mudança de preço, isso sim é uma mudança radical. Aí eu tenho uma mudança na proposta de entrega, né? Porque aí eu estou mudando o que a gente chama, né, quando está falando de gerência de produto, de drivers de valor e ganchos de consumo. A gente não vai entrar muito nesse detalhamento aqui hoje, do contrário o episódio vai se estender além da conta, mas muito rapidamente, drivers de valor são todas as características que uma oferta possui e que se destacam ali, que chamam a atenção do público, que atraem a atenção do público. Agora, nem todo driver de valor é um gancho de consumo, porque um gancho de consumo é um aspecto desse que é positivo e que de fato faz a pessoa escolher por aquele produto. Quando ela está comparando duas ofertas, eu posso ter coisas que são benefícios, que você reconhece ali que aquilo é um benefício tanto em uma quanto em outra oferta, mas que você não vê diferenciação. Então aquilo ali não serve como gancho de consumo, porque na verdade não faz você querer a marca A em relação à marca B. Agora, quando eu tenho uma dessas características que é muito superior ou entrega algo que a outra marca não entrega, aí além de um driver de valor, você tem um gancho de consumo, porque aquilo ali de fato serve como comparativo e serve como critério de desempate, ou seja, aquela característica que a marca A possui faz com que as pessoas prefiram a marca A em relação à marca B. Então essa é a diferença entre drivers de valor e ganchos de consumo. E aí a gente não sabe, né, se essa nova proposta e esse novo posicionamento de preço, tudo isso junto, vai fazer sentido para esse público que está acostumado a consumir marcas como a Bentley, por exemplo, sabe? Então a Jaguar ela está optando por uma mudança radical em todos os sentidos. De fato, ela está sendo muito corajosa, está fazendo um rebranding de verdade, porque está mudando na essência tudo que a marca
simboliza, e como eu disse para vocês, na maior parte das vezes o que a galera chama de rebranding aí nada mais é do que uma mudança na identidade visual, mas ao mesmo tempo essa mudança ela traz um risco embutido que é muito grande. Por mais que alguns pontos estejam sendo mantidos, como a questão ali de se posicionar com uma marca mais premium, tá ligado ali ao conceito de elegância, de sofisticação, mas só isso, né? São elementos muito genéricos de certa forma, porque todo o resto aparentemente está sendo alterado. É claro também que a gente ainda não viu muita coisa, tá? Tudo isso aqui, toda a discussão que surgiu entre a mídia e analistas especializados na última semana está baseada num filme conceito que a marca exibiu. Então, realmente você tem ali aparentemente uma mudança radical. Se eu estivesse falando de uma marca mais fria, uma marca puramente corporativa, talvez isso nem fizesse tanta diferença. Mas quando eu estou falando de uma marca que tem muita personalidade, de novo a Jaguar é esse caso, embora não seja uma marca de massa, uma marca que tem um apelo popular, até porque ela não é acessível, mas ainda assim é uma marca que de certa maneira se tornou uma marca icônica, que boa parte do público conhece e entende o que ela significa. E nesses casos, uma estratégia como essa, mais agressiva de rebranding, ela pode afetar ainda mais a percepção do público a respeito daquele produto ali, a respeito do que está sendo entregue. De novo, se a gente fala de uma marca mais fria, que não traz essa correlação direta com a narrativa, com personalidade, que é mais uma marca que representa uma bandeira corporativa ali, e abaixo dela você tem toda uma arquitetura de submarcas, de marcas de produto e por aí vai, o impacto pode ser menor, porque as pessoas não vão ter essa conexão mais emotiva com a marca. Mas no caso de marcas que trazem essa personalidade forte, essa questão de narrativa e de arquétipo no seu DNA, o impacto acaba sendo maior. E aí a Jaguar, para ela, o risco desse impacto ser sentido também é muito maior. Vale a gente lembrar que um rebranding ou um reposicionamento pode estar sustentado em qualquer uma das dimensões de uma oferta. Como a gente já falou também em outros programas aqui no canal, uma oferta está dividida ali em pelo menos 3 dimensões. Uma dimensão funcional, uma dimensão técnica e uma dimensão emocional, ligada ali à subjetividade. Hoje em dia se fala ali numa dimensão também sensorial, ligada ao campo da experiência da marca, mas aí é papo também para um outro programa. Eu posso ter esse rebranding, reposicionamento ancorado tanto em aspectos funcionais, quando a marca altera a funcionalidade daquilo que ela está vendendo, pode ser em aspectos técnicos, quando eu estou melhorando algum componente, alguma característica técnica para alterar a performance ou alterar a capacidade de entrega, ou eu posso ir para o vínculo mais subjetivo e mudar o simbolismo, os significados, os valores e as narrativas que estão conectadas a uma marca. No caso da Jaguar, é isso que ela está fazendo também. Marcas de maior valor agregado costumam ter um peso maior justamente na esfera emocional, na esfera subjetiva, no campo dos vínculos afetivos que essas marcas criaram com o seu público. E por isso mesmo as mudanças acabam sendo mais significativas quando vão para esse campo. Mas aí também é justamente onde o risco de uma ruptura é maior, porque você está mexendo com o que há de mais profundo ali de conexão junto ao consumidor. E aí tem um outro elemento, só para a gente finalizar, que a gente está falando de uma marca de alto padrão, uma marca de altíssimo valor agregado. Quando a gente fala de marcas premium, marcas de luxo, quase sempre
a conexão emocional, a conexão simbólica é o que elas oferecem de mais valioso. Boa parte das marcas de alto padrão não justificam o preço que elas cobram por seus produtos, por seus itens ali, com base em apelo funcional ou apelo técnico. Porque do ponto de vista funcional ou técnico, na maioria das vezes elas entregam basicamente o mesmo que outras marcas bem mais acessíveis, bem mais populares conseguem entregar. Então, onde está o diferencial? Naquilo que aquela marca significa, porque ela traz ali toda a questão da exclusividade, do status e todos os outros elementos que eu já citei aqui no programa, não vou ficar me repetindo. Então, essas marcas de alto padrão costumam ser muito mais dependentes dessa arquitetura simbólica do que uma marca mais do dia a dia, que está muito mais ancorada ou pode estar muito mais ancorada em aspectos funcionais e técnicos. Então, quando você altera tudo isso de uma única tacada, como a Jaguar aparentemente está fazendo, esse movimento acaba sendo muito mais arriscado. A gente não pode esquecer que toda marca ela fica presa ao seu próprio legado, à sua própria reputação. De novo, né, é o conceito de elasticidade da marca. Ao mesmo tempo que é uma coisa benéfica, porque você acumula esse patrimônio ao longo do tempo, isso também te restringe a alguns movimentos, porque você justamente tem que continuar preservando esse legado, obedecendo à arquitetura simbólica que a tua própria empresa construiu ao longo do tempo, para não gerar desconforto ou não gerar estranhamento junto ao consumidor. Também outro ponto que eu sempre falo aqui no canal, que marketing é sobre aproximar, né, gerar aproximação entre produtos, serviços e o público. E não gerar estranhamento, gerar desconfiança ou incapacidade de reconhecer ali algo que você antes reconhecia. Porque todas essas questões levam a um natural afastamento do público. E no marketing a gente tem que trabalhar justamente o contrário. Agora, será que esse posicionamento da Jaguar vai dar certo? É difícil a gente saber, porque marketing é uma ciência humana, uma ciência social, está longe de ser uma ciência exata. Então é difícil da gente prever como é que esse público vai reagir. O que eu posso garantir é que o marketing é um campo de estudo focado na aproximação, na identificação, como eu acabei de dizer, nunca no estranhamento. E é por isso mesmo que as mudanças costumam ser menos radicais, mais contidas, muito diferente do que a Jaguar fez, porque a única coisa que não pode acontecer é uma marca, na tentativa de flertar com o novo público e uma nova proposta de valor, ela acabar errando duplamente. Ela irrita os seus clientes leais, os seus clientes atuais, mas também não consegue agradar a um novo target, a um novo segmento de público. E isso, na verdade, é algo que a gente costuma ver aí com uma certa frequência. É muito comum que a empresa tente agradar um público mais novo, mude alguns elementos da sua oferta e acabe não acertando nem um alvo nem outro. Ela não consegue acertar esse público mais novo e ainda desagrada o seu público fiel. Talvez, nesse caso, o desejo de inovar e romper com o passado, como um artista ali em fim de carreira que cansou da sua obra e tenta recomeçar trabalhando uma nova identidade, tenha ido longe demais. Por mais que muitas vezes não gostem, os artistas de maior sucesso quase sempre encerram suas carreiras tocando os mesmos hits que os levaram ao estrelato. Pouquíssimos conseguem fugir dessa regra. E no caso das marcas, muitas vezes a similaridade com o campo artístico é grande. E você, o que achou do reposicionamento e o rebranding da Jaguar? Deixa aí nos comentários. O Talk to Biz vai ficando por aqui. Você já sabe, me encontra nas principais plataformas sociais. Bruno Garcia no LinkedIn, Bruno_Talk to Biz no Instagram. O nosso programa está disponível nas principais casas do ramo. Você pode ouvir no formato podcast nas principais plataformas de podcast da atualidade ou pode consumir esse conteúdo em vídeo diretamente pelo YouTube. Vale deixar aqui registrados nossos endereços virtuais talktobiz.com ou talktobiz.com.br.
Por fim, se você gosta do conteúdo que é produzido por aqui, ele agrega valor ao seu dia a dia, à sua tomada de decisão, aos seus estudos, compartilhe, indique para os seus amigos, vamos atuar nessa corrente do bem, levando conteúdo qualificado sobre estratégia, gestão, marketing e inovação a um número cada vez maior de pessoas. É isso, meus amigos, hoje vou ficando por aqui, nos vemos na semana que vem, um abraço a todos, até lá!